Os microfones da rádio estão abertos. Você que tem um testemunho, venceu aí nesses últimos dias tantas coisas. O microfone do programa Cristo e as Soluções está aberto para você trazer o teu testemunho. Porque quanto mais a gente fala de Cristo, mais pessoas a gente consegue alistar para esse grande exército. Exato. Mas a mensagem não é comigo. Eu já vou aqui deixar a mensagem pro meu amigo Elisandro. Amém. E aí vou deixar o Tony Tito para o último ali, que nem a gente faz, né, irmão Sérgio? Eu vou deixar aqui pro Elisandro. O ambiente já está preparado, né, Elisandro? Amém. Então, meu amigo, irmão Elisandro, louvores é bom, mas ouvir a palavra é prazeroso. Aleluia. Deus te abençoe, Elisandro, trazendo a palavra, orando por nós e pelos pedidos de oração ao qual os nossos ouvintes pediram nesta oportunidade. Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor. É uma palavra um pouco extensa, que está no livro de Atos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa! E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Querido Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, como eu sempre faço antes da pregação, eu peço que Tu me direciones pelo Teu Espírito Santo. E tudo aquilo que Tu queres falar, fale nessa noite, e não seja o meu querer. Pai querido, perdoa os meus pecados e fala com Teu povo, sim, assim como eu quero que Tu fales comigo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, assim eu oro e te agradeço. Amém. Leonardo, como eu comento, tem vezes que Deus me dá a mensagem na hora, vezes que eu faço um rascunho, e aprove a Deus eu fazer um resumo, um rascunho sobre esta palavra, sobre os versículos
todos esses que foram citados, como eu disse, uma passagem um pouco extensa. Mas, no versículo 1, Herodes maltrata alguns da igreja. O título dessa mensagem é Pedro é preso e solto por um anjo. Eu não tinha falado o poder da oração, o poder da oração de um crente, o poder da oração daquele que clama a Deus. Um anjo veio para soltar Pedro. No versículo 1 eu fiz um resumo de cada versículo. Herodes maltrata alguns da igreja. Se você está sendo maltratado nesse momento, clame a Deus. Matou a espada, no versículo 2, a Tiago, irmão de João. Infelizmente, alguns podem morrer na caminhada, mas siga clamando. Glória a Deus. Isso agradou aos judeus. Mandou também prender a Pedro. Quando fizerem mal contra ti, meu irmão e minha irmã, saiba que pessoas ainda vão se alegrar. Infelizmente, pessoas vão se alegrar quando você estiver passando por necessidade. Mas saiba que, assim como te perseguem, eles também vão querer perseguir outras pessoas. Então, assim como Leonardo falou, que o homem de Deus estava apavorado porque estava sendo perseguido, outras pessoas estavam clamando a Deus e também estavam sendo perseguidos, mas estavam lá escondidos por permissão de Deus, clamando para que Deus desse livramento. Versículo 4. Então, aquele homem foi morto, mas Pedro foi preso. Preso por 4 quaternos de soldados. Eu fui olhar no dicionário, cada quaterno eram 4 soldados. Se for fazer o cálculo, seriam 16 soldados. Eu não sei se seria exatamente isso, mas seriam os turnos que eles tinham que seguir, eu estava lendo. Eles tinham que ficar vigiando para que Pedro não fugisse. Mas se são 16 soldados, para que tanto soldado para um homem? Mas se fosse 4 soldados, também é demais. Para um homem, para tu ver. Para ver que o inimigo, ele sabe com quem ele está lidando. Um homem de Deus, abalizado na palavra de Deus, é uma arma. O inimigo vai fazer de tudo para querer trancar a tua vida. Versículo 5. Mas a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Tá passando por luta? Tá passando por dificuldade, meu irmão e minha irmã? Aprenda a pedir oração. Tu não quer contar o teu problema? Tem vergonha? Tem receio? Não precisa contar o teu problema. Pede oração. Ah, mas se eu pedir oração, vão achar que eu tô com problema. Mas e se tu tá pedindo oração, tu tá com problema mesmo. E que vergonha é dizer que tem problema? Quem nessa vida não tem problema, meu irmão e minha irmã? Todos nós vamos ter problemas. Seja de cunho financeiro, seja de cunho de saúde, seja qual o problema for. Teremos problemas, aflições nessa vida. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições. Então é porque nós vamos ter aflições. Não é a nomenclatura de crente que nos vai livrar de aflições e dificuldades. Mas aprenda a pedir oração, como vocês pedem aqui na programação. Versículo 6. Pedro dormia entre 2 soldados, preso. Suas mãos estavam presas. Mais guardas diante da porta para guardar a prisão. Pedro estava ali preso. Soldados guardando ele. Mas olha o que acontece na sequência. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, apareceu um anjo. Resplandeceu uma luz. Pedro foi tocado, despertado. Levanta-te depressa. Caíram as cadeias. Pedro estava dormindo. E você? Está acordado ou está dormindo? Glória a Deus. Qual é a tua dificuldade? Pedro estava dormindo. Eu não sei se Pedro estava dormindo de cansaço ou Pedro estava dormindo porque estava seguro. Estava tranquilo. Eu estou preso aqui, mas o Senhor vai me dar o livramento. Qual é a tua situação? Saiba que o anjo do Senhor quer te tocar nessa noite e te libertar. O Senhor Jesus Cristo,
O próprio Senhor, Ele quer te libertar dessas cadeias, dessa aflição que angustia o teu coração e os teus pensamentos e não consegue seguir em frente nessa tua caminhada. Glória a Deus. Versículo 8. O anjo disse: segue-me. O Senhor Jesus Cristo nessa noite diz: segue-me. Segue-me. O Senhor Jesus Cristo escolheu os seus discípulos, simplesmente dizer: segue-me. Nessa noite o Senhor te diz: segue-me. Qual é a prisão que te prende nesse momento? Só segue o Senhor. Ele vai quebrar todas as cadeias, Ele vai abrir as portas da prisão que te aprisiona. Seja qual for a prisão que te aprisiona. Ainda que não te entenda, porque na sequência vai dizer que Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Você não precisa muitas vezes entender, mas crer e seguir em frente. Obediência é algo muito importante, Leonardo. Obediência é algo muito importante. Se Deus falar contigo nessa noite, nesse momento tu derramar lágrimas sem entender, saiba que é o Senhor te chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Segue-me, diz o Senhor. Segue-me. E como seguir Jesus? Através da sua palavra, por intermédio da sua palavra. Se nesse momento tu não consegue ir numa igreja devido a essa pandemia, vai chegar o momento. Mas você já conseguiu chegar à igreja por intermédio dessa programação de rádio. Diz a palavra do Senhor: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nesse momento, segue ao Senhor Jesus. Versículo 9. Pedro achava que estava tendo uma visão, recém comentei. Talvez você pense: é uma visão, isso não está acontecendo comigo, Deus está falando comigo. Saiba que Deus está falando realmente contigo nesta noite. Ele quer te libertar. Passaram pelas guardas, versículo 10. A porta se abriu sozinha. Oh, glória, as horas estão se passando. Você não vai entender o que vai acontecer na tua vida. Essa porta que está fechada, trancando tudo que está atrapalhando a tua vida, vai se abrir sozinha. Eu não consigo entender, você vai dizer, eu não consigo entender como Deus me livrou dessa situação. Como Deus me deu esse livramento. É o Senhor que vai te dar a vitória. Versículo 11. Pedro se deu conta que fora liberto por Deus. Pedro se deu conta que fora liberto por Deus. Isso, Leonardo, me chama muita atenção, porque muitas pessoas, Leonardo, recebem vitórias de Deus e não se dão conta que foi vitória de Deus e acham que foi por acaso. Mas Pedro, naquele momento, ele se deu conta: é Deus que me livrou. Saiba que nesse momento Deus vai abrir os teus olhos espirituais e vai arrancar, vai tirar toda a tua cegueira espiritual e vai ver que Deus, Ele vai te mostrar que está te livrando nesse momento. Não é coisa por acaso, eu não estou falando por acaso nesta noite. É contigo que Deus está falando nesta noite. O Senhor está falando poderosamente contigo. Ele está te mostrando: sou eu que te livrei, sou eu que te dei o livramento. Não duvide mais, não duvide no teu coração. Será que foi Deus? Foi Deus sim que te libertou. Foi Deus que te deu a vitória. Confia, creia. Aleluia. Pedro, depois que foi liberto por Deus, ele foi ao lugar onde orava. Oh, glórias! Pedro foi onde eles estavam orando. Saiba, se você pediu oração, você clamou para alguém, para o povo de Deus, vá lá, procure eles. Procure. Ah, eu não posso ir, tem a doença, tudo bem. Vem aqui na programação, no Face. Olha, aquele dia da pregação do irmão Elisandro, aquele dia da pregação do irmão Leonardo. Deus usou os irmãos para falar da palavra de Deus. Nós não vamos ficar orgulhosos, nós vamos dar glória a Deus, porque Ele e nós não temos capacidade nenhuma. Mas testemunhe para que outras pessoas saibam, creiam que Deus ainda é o mesmo de antigamente. E já para encerrar a mensagem, Rod
saiu, eu não sei se é bem essa pronúncia, saiu a escutar. Agora toca para aqueles que estão orando. Oh, glórias a Deus. Você que está orando por alguém nesse momento que pediu oração para ti. Aquela mulher diz que era uma serva. Ela viu Pedro lá e foi lá para escutar. No final, agora para encerrar a mensagem, eu vou te falar sobre o escutar. E no versículo 15 dizia assim: e diziam, é o seu anjo. No 16, mas Pedro perseverava em bater a porta, e quando viram, se espantaram. Para concluir essa mensagem, 3 perguntas. Será que Deus já não respondeu a tua oração? Aquele povo estava ali orando para que Pedro fosse liberto, para que Pedro fosse salvo, que não morresse. Só que Pedro ali já estava liberto, batendo a porta, e eles estavam seguindo orando. Mas o milagre já estava ali fora. Aí na sequência diz aqui, ó: Rod escutou o milagre. Foi o que Deus falou no meu coração. Glória a Deus. Aquela mulher que estava orando junto com o povo, aquela serva, ó. A serva, ela escutou Pedro falando. Olha, eu escuto, é Pedro. O milagre, a resposta da oração já chegou. Tá na porta ali. E para encerrar, será que o seu milagre vai ter que bater a sua porta para você crer? Será que seria necessário Deus se materializar perante a tua face para tu crer? Tomé, ele disse, olha, eu só vou acreditar se eu tocar onde Jesus foi furado pela lança, tocar nos cravos das suas mãos, nos buracos, aí eu vou crer. Aí Jesus apareceu e atendeu a oração dele. O que és? Mas felizes são aqueles que vão crer sem ver, sem tocar, como tu fez, Tomé. Nesta noite, para encerrar a mensagem, você que clama, a oração tem muito poder. Você que pediu oração para alguém, creia que aquela pessoa está orando por ti e a tua resposta vai vir, porque aquela pessoa tem fé e está orando por ti. Você que está orando por aquela pessoa também, eu sei, você está orando com fé, mas presta mais atenção. Quem sabe a sua resposta já chegou e você não se deu conta que é a resposta que tu tanto está orando. Talvez você estava orando, eu queria dessa forma, mas Deus fez de outra forma diferente e atendeu a tua oração e tu não está entendendo. Oh, glórias a Deus, um milagre já aconteceu e você não entendeu. Creia, Jesus, Ele quer te dar a vitória por completo e é pela oração. Leonardo, vamos orar. Querido Deus e Pai, Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, mais uma vez eu me coloco agora. Todos, Senhor, ó Pai, que pediram oração, para que sejam curados das suas enfermidades, que recebam, Senhor, solução para os seus problemas, seja qual for o problema. Tu tens todo o poder no céu e na terra. Senhor, essa palavra foi pregada sobre a oração. A chave da vitória é orar, é clamar, é pedir de todo o coração. Pedro foi liberto daquela prisão, cadeias estavam sobre ele, soldados estavam vigiando a vida dele. E ele saiu daquela prisão guiado por um anjo. O Senhor vai guiar essas pessoas para os teus caminhos. Eu creio, o teu Espírito Santo está tocando em pessoas nesse momento, que serão curadas, e não somente curadas, mas libertas pelo sangue de Jesus. Que o teu nome venha a ser glorificado e testemunho venham, Senhor, ser falados nesta programação, pela programação no Face, ligações aqui para o programa, para que o teu nome seja glorificado. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Linda mensagem que ouvimos nessa noite. Agora só nos resta agradecer
cada um de vocês que nos ouviram, que entraram em contato com a gente. Continue nas programações da nossa rádio web. Deus tem falado através dos programas, Deus tem falado através das mensagens, dos louvores. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E assim nós estamos nos despedindo nessa noite com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecendo a cada um de vocês, ao irmão Sérgio na técnica de som, meu companheiro, irmão Elisandro, que trouxe uma grande mensagem da parte do Senhor. E durante todo o programa nós falamos a tua mensagem, Elisandro. Eu não me dei conta. Todo o programa nós falando da tua mensagem. Deus é Deus. O homem fugindo, os milagres, um milagre na nossa vida. Todo o programa. E Deus cega o entendimento da gente pra gente não perca o foco da mensagem. E a mensagem foi falada. E não sabia da mensagem do Elisandro. Glórias a Deus. Mas isso é bom. E agora me dou conta porque tu tá falando. É assim que Deus age. Mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos despedidos na paz do Senhor Jesus. Glórias a Ali na cruz, Ele pode curar tuas feridas e pode mudar a tua vida. E este remédio é o sangue. Meus olhos já choraram por você, e meu peito transpassado por te amar. Em minha fronte uma coroa foi cravada. Tudo isso eu sofri por te amar.